começamos na semana passada. Nós vamos ler novamente o texto na sua íntegra, Eclesiastes 7, dos versículos 15 ao 29, mas nós vamos tratar especificamente a partir do versículo 22. Eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura do texto bíblico, para que dessa vez nós o façamos de forma responsiva. Eu vou começar fazendo a leitura do texto bíblico, lendo o primeiro versículo, o versículo de número 15. Vocês leem o seguinte, até nós chegarmos ao versículo 29. Eclesiastes, capítulo 7, a partir do versículo 15 até o 29. Diz assim a palavra do Senhor, leiamos todos a palavra de Deus. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os dias na sua perversidade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do seu tempo? Bom é que retenhas isso, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria, e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um considerável, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Senhor, lida a sua palavra, usa o meio dos meus lábios com poder, para nos trazer esclarecimento e nos ensinar como nós devemos responder e agir a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na semana passada eu comecei a expor esse texto de Eclesiastes, capítulo 7, os versículos 15 a 29, e como eu havia explicado, eu decidi dividir o sermão em duas partes, e hoje, se Deus permite, nós iremos terminar. Como nós vimos no primeiro sermão, muitas vezes na vida, neste mundo, a nossa fé pode se encontrar abalada, enfraquecida, por causa das aparentes injustiças que nós vimos. Como eu mencionei, crianças inocentes são atropeladas e mortas por jovens bêbados que assumiram o risco de matar, enquanto o assassino, depois de passar alguns poucos anos na cadeia, é solto e continua vivendo. O justo morre cedo e o perverso prolonga os seus dias. Isso parece justo? Não. Isso é exatamente, meus queridos, o contrário daquilo que nós esperamos ver em um mundo que é governado por um Deus bom, santo, justo, cheio de amor, todo poderoso, não é verdade? Mas o pregador, ele nos mostrou que a forte sabedoria de Deus, que para nós cristãos
se revela plenamente na cruz do Calvário, protege a nossa fé quando, primeiro, nós tiramos os olhos de nós mesmos e olhamos para Deus. Quando nós fazemos isso, a força da sabedoria de Deus protege a nossa fé ao nos mostrar que não há nenhum justo, ninguém é inocente neste mundo caído, pois, como o pregador nos disse, não há homem que faça o bem e que não peque. A sabedoria nos protege tanto de nós nos entregarmos a um procedimento super piedoso, nos achando mais justos do que nós verdadeiramente somos, como também nos protege de nos entregarmos à incredulidade impiedosa. Mas, em segundo lugar, essa sabedoria de Deus também nos protege de nós mesmos, nos fazendo tirar os olhos dos pecados dos outros e nos fazendo olhar para os nossos próprios. Isso nos faz e nos leva a adorar a Deus, por causa das suas misericórdias que não nos consomem. Antes, Ele escolheu salvar alguns dentre essa multidão culpada e condenada. Desse modo, meus queridos, a sabedoria de Deus, ela mostra a sua força ao nos proteger do nosso pecaminoso senso de justiça própria e também dos pecados da nossa língua, nos ensinando a ter misericórdia daqueles que sem misericórdia falam mal contra nós. Hoje nós veremos que a sabedoria divina, ela é forte para nos proteger da nossa soberba quando nós, humilhados, reconhecemos que a sabedoria não nasceu conosco. É por isso que o que eu pretendo fazer essa noite é mostrar que, porque o pecado nos tornou em pecadores astutos ou estultos, nós devemos olhar para o Evangelho de Cristo, o poder e a sabedoria de Deus que nos protege de nós mesmos. Porque o pecado nos corrompeu e nos fez culpados, tortos. Nós devemos olhar para o Evangelho de Cristo, o poder e sabedoria de Deus, para poder nos proteger de nós mesmos. E para o título da nossa reflexão dessa noite, nós diremos que, ou continuando aquele sermão, nós estamos tratando a respeito da força da sabedoria de Deus. E para que essa sabedoria de Deus nos proteja a nós mesmos, como nós já vimos, primeiro, devemos parar de olhar para nós e olhar para Deus com santo temor. Segundo, devemos parar de olhar para os pecados dos outros e olhar para os nossos próprios. Por último, nós devemos reconhecer que nós não somos sábios o suficiente. Para ser protegido pela sabedoria de Deus, você precisa reconhecer que você não é sábio o suficiente. Muito embora, como disse o pregador, a sabedoria fortaleça o sábio mais do que 10 poderosos que agem numa cidade, e muito embora os nossos filhos, no auge da sabedoria dos seus 5 anos, sempre nos digam, eu sei, quando eu tento ensinar para eles alguma coisa que eles não sabem, ou então que eles digam que aprenderam sozinhos a amarrar os sapatos, depois de você quase perder a sua salvação, para ensinar ele a fazer um laço decente naquele sapato. A verdade, meus queridos, é que a sabedoria não nasceu com isso. Versículo 23. Tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Meus queridos, tornar-se sábio parece que é uma coisa muito difícil. Aqui nós temos um pregador, provavelmente Salomão, o homem mais sábio que a humanidade já conheceu. E ele está dizendo, tornar-me-ei sábio, para logo em seguida reconhecer humilhado. A verdadeira sabedoria estava longe de mim. Em 7,15, ele havia dito tudo isso. Eu vi nos dias da minha vaidade. E ali ele se referia provavelmente ao tempo em que ele ignorou Deus, vivendo debaixo do sol apenas. Mas agora ele afirma, tudo isso experimentei pela sabedoria. Aqui apontando para o momento em que ele se arrependeu da sua loucura e encontrou a verdadeira sabedoria nascida do santo temor de Deus. Agora ele olha para tudo isso, ou seja, para essa sua experiência materialista de encontrar sentido para a vida debaixo do sol,
E para esse aparente paradoxo de injustiça sobre o mundo, onde o justo morre cedo e o perverso prolonga os seus dias em prosperidade, e então agora, se orientando e protegido pela verdadeira sabedoria, ele reconhece a vaidade da sua vida anterior e a arrogância que nasceu no seu coração por causa da imensa inteligência que ele tinha, e admite: a sabedoria estava longe de mim, mesmo quando eu me achava muito sábio. E no próximo versículo ele vai explicar o porquê. 24. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Meus queridos, o pregador estava buscando uma sabedoria que não pode ser encontrada nesse mundo. Quem pode desvendar os segredos de Deus? Porque o Senhor ordena tanto dias de prosperidade quanto os dias de sofrimento. Porque nem toda a prosperidade neste mundo sacia a fome da nossa alma de sempre ter mais. Por que é que o justo morre cedo e tantas vezes o perverso prospera nos seus dias? Esses são mistérios profundos demais para nossa mente limitada. A razão pela qual Deus dirige todas as coisas como elas acontecem está muito além da nossa compreensão. E Deus deixou isso claro quando disse lá em Isaías 59, no 55, no versículo 9: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Nem mesmo Salomão conseguiu entender os desígnios secretos de Deus. E diante disso, diante das aparentes injustiças, dos mistérios deste mundo, parece que o único caminho que nos resta, então, é desistir de buscar algum sentido para a vida, deixar o barco andar à deriva, em desespero, sem saber o que vai dar, e cantar como o antigo pagode, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas não foi essa a atitude do correto. Ele nunca desistiu, nunca se entregou ao desespero. Antes, nós vemos que ele estava muito determinado a encontrar a verdadeira sabedoria. Versículo 25: apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez é orgulho. Meus irmãos, vejam que a busca do pregador foi uma busca ardente, foi uma busca ativa por sabedoria. Observe os verbos: conhecer, investigar, buscar, fazer juízo. Ele estava decidido a ser sábio. O problema é que ele cria que ele poderia encontrar essa sabedoria pelas suas próprias forças. Ele estava buscando aqui duas coisas, segundo esse versículo. Primeiro, é sabedoria para julgar todas as coisas e entender os mistérios da vida que foram ordenados por Deus antes da fundação do mundo. A segunda era conhecer aquilo que é o oposto à sabedoria, que a loucura, na verdade, é perversidade. Nós precisamos nos lembrar, meus queridos, que ele está examinando de forma a verdade chocante de um mundo governado por um Deus bom, santo e justo, onde coisas perversas acontecem, onde os bons sofrem e os maus aparentemente vivem sem nenhum sofrimento. Ele estava buscando uma sabedoria que pudesse responder a questões simples, das quais, se Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, por que a perversidade existe? Como que o mal se encaixa no plano de Deus? O Senhor criou a impiedade? Ele queria resposta para coisas simples, né? Mas nessa sua busca por encontrar resposta para estas coisas inexplicáveis, o pregador, ele acabou encontrando o mistério mais sombrio e o problema mais profundo de todos os homens: a impiedade do coração humano. E como exemplo, ele descreve um tipo de mulher que o sábio deveria fugir dela. Versículo 26. Achei coisa
do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. O coração dessa mulher era uma armadilha, semelhante às que eu usava quando eu era criança para prender passarinhos. E ela também já fez isso. O coração dela é guiado pelos seus instintos carnais, sempre caçando os tolos, os estultos, para os arrastar para o mal, oferecendo vida e prazer, quando na verdade o fim é morte e desespero. Mas quem é essa mulher? Alguns estudiosos pensam que Salomão ele está falando aqui de uma forma metafórica, assim como ele fez lá em Provérbios 9:13, quando ele diz que a loucura é mulher apaixonada. Mas quando a gente olha para Provérbios 7, ele conta a história de uma história nada hipotética, de um jovem carente de juízo, caçado e preso na armadilha dessa mulher, que seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que corre para a rede, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Meus queridos, eu acredito que Salomão ele estava descrevendo suas experiências frustradas com suas muitas esposas. Ele parece admitir que, apesar de naquela época se achar sábio, que ele não conseguiu escapar dessa armadilha. Agora, olhando para trás, orientado pela verdadeira sabedoria, ele percebe que ele não era tão sábio quanto ele pensava. Como muitos pecadores astutos, ele se tornou escravo da impiedade do coração daquela mulher. Ali, o pregador, ele não está dizendo de modo nenhum, meus irmãos, que todas as mulheres são assim. Algumas são. E uma pessoa sábia vai prestar atenção à sua advertência e vai fugir das tentações de uma mulher dessa forma. E como nós podemos escapar dessa armadilha? Como homens santos podem escapar disso? O pregador responde: quem for bom diante de Deus, fugirá dela. Ou como ele já havia nos dito lá em 7,18, quem teme a Deus, de tudo isso sai Deus. E aqui há uma aplicação para cada um de nós, homens, mulheres, crianças e jovens. Mantenha-se longe das seduções do pecado sexual, e não só das que se apresentam fisicamente, mas também das que nos vêm trazidas pela televisão e pela internet. Meus irmãos, a sedução da imoralidade, ela é como um buraco negro que gradual e poderosamente suga e destrói tudo que se põe ao seu alcance. A atração é poderosa e fatal. Ver pornografia, crianças, perguntem isso para o papai e para a mamãe depois. No princípio pode parecer apenas entretenimento, mas logo se torna escravizador, destrói a pureza, famílias, ministérios, igrejas. As pessoas chamam isso de realidade virtual, mas o perigo é real, muito real. Basta nós olharmos agora, talvez muitos de vocês tenham ouvido, do exemplo recente, de poucas semanas atrás, do famoso pregador Steve Lawson, um homem que eu tenho em altíssima conta e admirei por muitos anos da minha vida. Ao se achar sábio, caiu em adultério, ferindo o coração da sua esposa, maculando a reputação da igreja do Senhor Jesus Cristo, entristecendo o coração dos santos e dando ao mundo motivos para que o nome de Deus fosse blasfemado. Por isso, meus filhos, quando a tentação vier, e ela virá, não é se, é quando ela vier, em vez de se deixar seduzir pelo desejo pecaminoso, como eu disse na quarta-feira, você tem 5 segundos para lançar um contra-ataque poderoso contra a
lascívia. Nos primeiros 2 segundos, digam: não saia da minha mente. Invoque o nome de Deus. Deus meu, socorre-me. Lembra-te da promessa que o Senhor fizeste, de que não permitirias que eu fosse tentado além das minhas forças. Nos próximos 2 segundos, meus filhos, crie uma imagem poderosa de Cristo, uma contra-imagem dele, crucificado no Calvário. Veja o seu corpo dilacerado, ouça o seu choro suplicando por força para permanecer e beber sozinho o cálice da ira, para que você pudesse ser liberto da condenação e do domínio do pecado. Veja os seus olhos inchados e feridos pelas bofetadas que ele tomou. Veja esses olhos olhando diretamente para os seus e te dizendo: você é meu e não mais do pecado. Eu te comprei com o meu sangue. Ouça a minha voz, siga-me. Meus irmãos, a imoralidade é um caminho para a sepultura que desce para as câmaras da morte eterna, como está em Provérbios 7. Se você ceder aos seus encantos, o resultado disso será mais amargo do que a morte, porque ela vai destruir a sua alma. Mas pastor, e se eu já tiver sido sugado por esse buraco? E se eu estiver prestes a cair nele? Então, meu querido, minha irmã, reconheça que por si só você não tem sabedoria e nem força para lidar com este poderoso mal. Lembre-se das palavras do pregador: quem for bom diante de Deus fugirá dela, e quem teme ao Senhor de tudo isso sai ileso. A boa notícia para você é que quem teme ao Senhor pode escapar do poder da sedução da imoralidade, e mesmo que um dia tenha sido preso e esteja preso por ela agora, pode ser liberto. Jamais diga: eu não consigo, porque está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Leve o seu pecado à cruz, confesse-o ao Senhor. Sim, meus irmãos, creia que pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo há um caminho de fuga da tentação. Da mesma forma que José encontrou um caminho para fugir da tentação da esposa de Potifar. Mais uma vez, leve a sua provação e a sua tentação a Cristo. Ouça a voz do bom pastor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouça o Senhor. O Senhor, Ele proverá o meio e o poder do Espírito para que aqueles que temem o seu nome escapem da provação e da tentação do pecado. Para os escravizados pela concupiscência, Cristo, sim, Ele diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas Ele também afirma que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho é o poder de Deus que liberta todos os que se entregam ao Filho, a Cristo Jesus. Creia! Amém? Amém. Na sequência, mais uma vez, o pregador relata que descobriu que ele não tinha sabedoria para ele entender os mistérios de Deus nesse mundo. Versículo 27. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. 28. Juízo que ainda procuro, e não achei. Na busca por sentido para a vida e sabedoria, o pregador ele fez muitas comparações significativas. Ele observou, por exemplo, que o justo perece na sua justiça, enquanto o perverso prolonga os seus dias. Além disso, ele percebeu que a impiedade e corrupção do coração humano destrói todos aqueles que são inclinados à imoralidade, exceto os que temem a Deus. E com essas realidades, e como é que essas realidades se encaixam no plano de Deus? Era a dúvida do pregador. E ele mostra que, para sermos protegidos pela sabedoria divina, nós também precisamos reconhecer a nossa limitação e compreender as coisas. Foi justamente a humildade dele em admitir que ele não podia penetrar os desígnios, os arcanos de Deus,
verdadeiramente sábio, e no final não fosse destruído nas suas vaidades. Meus irmãos, para nós também, a melhor alternativa diante dos mistérios de Deus, que excedem o nosso entendimento, por exemplo, como Deus pode ser bom e soberano se o mal existe? Como Deus pode ser soberano sobre cada pensamento e ato humano e ainda assim dizer que eu sou responsável por todas as coisas que eu faço? Diante dessas coisas, o melhor que nós temos a fazer é reconhecer que nós não temos todas as respostas e que nós não somos sábios como nós achamos que somos. Nós devemos antes acreditar que Deus sim tem todas as respostas e esperar pela sabedoria que Ele decidiu providenciar para nós. Esse é o caminho da humildade da verdadeira fé, o caminho que confia, mesmo quando não compreende. Moisés disse: as coisas ocultas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que as cumpramos todas, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Meus irmãos, nós devemos sim nos esforçar ao máximo para entender as coisas reveladas por Deus na sua palavra, obedecendo-as para o nosso bem. Mas nós precisamos também nos contentar com os mistérios que Deus reservou para a sua própria glória. A verdade, meus irmãos, é que a sabedoria de Deus nos protege quando ela nos faz perceber que quanto mais nós sabemos a respeito de Deus, mais nós notamos o quão pouco nós sabemos. E então, nós nos satisfazemos com a sabedoria que Deus decidiu dar a cada um de nós. Mas o pregador ele não parou por ali. E se ele encontrou uma mulher pecaminosa, ele também achou 1000. Versículo 28. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer. Esse texto nos mostra que Salomão estava procurando outras pessoas que também possuíssem a verdadeira sabedoria. E entre 1000 homens, ele encontrou um que não o decepcionou. Mas entre 1000 mulheres, o rei pregador parece que aqui ele está usando uma hipérbole para poder dizer que no mundo debaixo do sol, entre a multidão de homens e mulheres, virtualmente, ele não encontrou ninguém que orientasse a sua vida pelo temor do Senhor, especialmente das mulheres. Mas, meus queridos, em momentos como esse, que o ministro da palavra mais tímido abaixa a sua cabeça e evita olhar nos olhos das mulheres da congregação, que em muitos casos já estão furiosas com este suposto sexismo do pregador. E é por isso que eu amo pregação expositiva sequencial. Ela obriga o ministro fiel a estudar e a tratar todos os assuntos, inclusive aquela velada acusação que muitos fazem à fé cristã de que o cristianismo é algo sexista e machista. Mas, meninas, antes de nós fazermos coro ao feminismo atual e acusarmos o Kohelet de sexista, machista e misógino, nós precisamos estudar estes versículos à luz do seu contexto geral. E a primeira coisa é que nós precisamos nos lembrar que a Bíblia como um todo, ela fala tanto, e talvez até mais, sobre homens pecaminosos, como também de mulheres pecaminosas. A iniquidade corrompe ambos os sexos. E para ficar claro que o Kohelet ele não via os homens de uma forma mais positiva do que as mulheres, basta nós nos lembrarmos de 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Até aquele justo que ele encontrou entre 1000 era um pecador. Mas, meus irmãos,
Se a Bíblia fala abertamente da perversão, do pecado de tantos homens, machos, nas Escrituras, nós, e especialmente vocês, mulheres, não devem se ofender se ela também falar da loucura e da perversidade do pecado das mulheres. Além de nós olharmos para esse texto no seu contexto amplo, nós precisamos também entendê-lo no seu contexto pessoal. Meus irmãos, se Salomão é o pregador como eu tenho defendido, então ele está relatando a sua própria experiência. Sim, ele conheceu homens sábios como o profeta Natã, mas ele também, por causa de muitas alianças políticas, teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Mulheres que, segundo as Escrituras, adoravam a deuses estranhos e que perverteram o coração do rei. Diante disso, nós devemos realmente nos surpreender ao ouvi-lo dizer que entre tantas mulheres, ele não achou nenhuma santa e sábia. O coração dessas mulheres foram armadilhas que levaram a vida do rei a uma trágica queda. Nós precisamos nos lembrar que em diversos lugares a Bíblia elogia muitas mulheres por sua santidade, como a bela noiva do Salmo 45, a mulher virtuosa de Provérbios 31, a fiel Ruth, as mulheres de Lucas 8 que apoiaram Jesus em seu ministério. Todas elas se destacaram por sua devoção a Deus e, se casadas, pela sua fidelidade à aliança do casamento. O rei pregador que escreveu Eclesiastes, aparentemente ele não conhecia nenhuma mulher assim. E isso é o que fatalmente acontece a homens que tentam amar 1000 mulheres íntimas. Mas nós podemos adorar e louvar ao Senhor pelas milhares de mulheres santas que existem na igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi nestas mulheres que Martinho Lutero estava pensando quando ele escreveu: não há nada na terra tão amável quanto o coração de uma mulher, cujo o amor é guiado pela graça de Deus. Mulheres, que a beleza de vocês se manifeste no santo temor ao nosso Deus. E aqui há uma aplicação interessante para cada um de nós, homens. Esse texto nos ensina como orar por nossas mulheres. Ele nos ensina a orar por nossas mães, nossas esposas, as futuras esposas dos nossos filhos, pelas nossas irmãs, pelas nossas filhas. Como? Que o Senhor faça delas aquela mulher que entre 1000 tenha o coração graciosamente guiado pela graça e pelo temor do Senhor. Homens, essa é a melhor e mais digna das orações que vocês podem fazer pelas suas mulheres. Então, no tempo da sua sabedoria, Salomão agora se humilha, reconhecendo que no tempo das suas vaidades, ele não era sábio como ele imaginava. Agora, protegido pela verdadeira sabedoria, ele termina essa sessão de uma forma surpreendente, nos ensinando que não é de Deus a culpa pelos males deste mundo. Versículo 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Essa é a conclusão do pregador em sua busca por sabedoria para compreender os mistérios da vida e o sentido dela. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A palavra hebraica traduzida por homem é Adam, ou Adão, que significa humanidade. Aqui o pregador se refere claramente ao relato da criação, como nós vimos lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e também 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. E no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Em Adão, Deus criou a humanidade reta, muito boa. Não é de Deus a culpa pela impiedade que nós encontramos no mundo. Deus não é culpado pela falta de pessoas retas neste mundo. Ele fez o
ser humano reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, ou em outras palavras, em muitas invenções pecaminosas. Aqui, meus amados, nós temos uma acusação direta contra a corrupção total e universal de toda a humanidade. O pregador, ele coloca toda a raça humana sob a mesma categoria. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada idoso é um pecador, um ser que se meteu em muitas invenções pecaminosas. Meus irmãos, Eclesiastes 7:29 é reconhecido pela fé reformada como um versículo vital para a doutrina da criação e da queda. Ele começa nos dizendo que Deus formou o homem do pó da terra, e eis que era muito bom. E em seguida ele nos mostra que nós trouxemos o mal para este mundo. Ele, o homem, se meteu em muitas astúcias. Muitas pessoas tentam culpar a Deus por todas as coisas erradas deste mundo, mas não é ele que deve ser culpado. Segundo as Escrituras, Deus fez o homem reto, e isso é o que nós chamamos de a doutrina da justiça original. Em sua condição criada, Adão era perfeitamente justo, mas Adão decidiu comer do fruto proibido, e ao fazer essa escolha, meus queridos, ele condenou a si mesmo e a todos os seus filhos à depravação. E isso é o que nós chamamos da doutrina do pecado original, que prova que Deus não pode ser culpado pelo pecado da raça humana. Como explicou certo estudioso, por sua própria vontade, Adão se tornou autor da sua própria ruína, mas não apenas da sua própria. O pecado de Adão é a ruína de cada um de nós. Como Paulo nos explica, por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Nós herdamos de Adão a culpa do seu pecado, é por isso que nós morremos. Em nosso estado natural, nós somos por natureza inimigos de Deus. É por isso que nós nos dedicamos a muitas astúcias, ou seja, nós nos dedicamos à variedade de invenções pecaminosas que nós conhecemos. Meus queridos, essa pode não ser a resposta que a maioria de nós gostaríamos de ouvir, mas ela é a única verdade que pode nos conduzir à sabedoria divina que nos protege de nós mesmos. Nós nascemos culpados, corrompidos, inclinados para toda sorte de pecado e incapazes de nos salvar. Meus irmãos, que outra sabedoria pode ser mais forte do que a sabedoria divina que nos expõe a doutrina da depravação total do homem, ou seja, a corrupção da mente, dos afetos, da volição, todas essas coisas torcidas pelo pecado como a causa de todos os males e problemas deste mundo, e não Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo é o campeão dessa doutrina, e ele, de forma inspirada, inerrante, infalível, disse em Romanos 5,18: por uma só ofensa, a de Adão, veio juízo sobre todos para a condenação de todos. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que o mundo é torto porque o nosso primeiro pai depravou os seus caminhos e nós herdamos dele a culpa e a sua natureza torta e corrompida. Quando nós ouvimos essas coisas, nós precisamos reconhecer que nós não temos sabedoria para lidar com todos os mistérios dessa vida e os mistérios de Deus. Mas o pregador, ele está nos ensinando a encontrar uma sabedoria que não é deste mundo e que nos protege de nós mesmos. Uma sabedoria que este mundo não pode conhecer por si mesmo nem nos oferecer. Mas é uma sabedoria que está à disposição de todos que a buscarem. Como o irmão de Jesus nos disse em Tiago 5, se porém algum dentre vós
liberalmente. Mas se nós desejamos, meus irmãos, nos abrigar debaixo desta poderosa sabedoria da cruz, nós não podemos parar em Eclesiastes 7. Eclesiastes 7 só pode nos levar até a doutrina da depravação humana, até a revelação da nossa culpa e da nossa condenação. Nós não podemos ficar aqui, nós não podemos parar aqui, porque, como disse Pascal, Blaise Pascal certa vez, conhecer a nossa desgraça sem conhecer a graça de Deus nos deixa entregues ao desespero. É por isso que nós damos graças a Deus, porque a Bíblia não parou na criação e na queda, mas ela continua e nos oferece redenção pela graça. O primeiro Adão não é o único Adão, há também um segundo e um último. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, Jesus Cristo, porém é espírito vivificante. Este é um dos títulos que a Bíblia confere ao Senhor Jesus. Meus amados, nós precisamos reconhecer que no primeiro Adão nós nos metemos em muitas astúcias, em condenação, mas em Jesus Cristo, o último Adão, a sabedoria e o poder de Deus, nós encontramos restauração e proteção contra as nossas próprias estultícias pecaminosas. Nós encontramos a redenção e segurança até o juízo final, se nós nos rendermos ao Senhor. Jesus Cristo, Ele é o único homem que permaneceu totalmente reto e que nunca caiu no pecado. Graças à vida perfeita e à sua morte expiatória, agora Ele pode nos oferecer o perdão por todas as nossas invenções pecaminosas. Meus irmãos, se por um lado é verdade que, porque assim como em Adão todos morrem, como afirmou o apóstolo Paulo, também é verdade que assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Todos os que crerem, todos os que se entregarem a Ele, todos os que se renderem a Ele, todos os que o receberem como o Senhor e Deus da sua vida, o único mediador entre Deus e os homens, esse será vivificado pela vida eterna. Meus amados, nós podemos não ter toda a sabedoria do mundo para entender todos os mistérios de Deus, mas Ele nos deu sabedoria o suficiente para nós reconhecermos o pecado mortal que habita no coração de cada um de nós, para reconhecermos que nós nascemos tortos, inclinados para o mal e escravos de toda sorte de pecado. Mas o Evangelho, ele nos dá sabedoria para nós pedirmos ao Senhor Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador e Redentor, e então nos proteger, não apenas de nós mesmos, mas também da ira vindoura, que está vindo, e em breve será derramada com fúria sobre a alma e o corpo de todos aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus Cristo. A forte sabedoria e o poder de Deus, que veio a este mundo, e em breve voltará para restaurar todas as coisas, e aqueles que depositaram nele a sua vida. Assim, meus irmãos, porque o pecado nos meteu em muitas invenções pecaminosas. Olhemos firmemente para o Evangelho, para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o poder e sabedoria de Deus, que nos protege de nós mesmos e nos salva da ira. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar ao nosso Deus.